Orações subordinadas adverbiais e correlação verbal nas orações subordinadas. Vamos começar com orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais exercem a função de adjunto adverbial em relação à oração principal. Então, você tem as causais, consecutivas, concessivas, comparativas, conformativas, condicionais, proporcionais, temporais e finais. Causais estabelecem relação de causa. Por exemplo, como você chamou, eu vim. Poderia ser substituído por visto que você chamou, eu vim. Uma vez que você chamou, eu vim. Já que você chamou, eu vim. Consecutivas estabelecem relação de consequência. Correu tanto que chegou cansado. Correu de tal forma que chegou cansado. Correu tanto que ficou feliz. Concessivas estabelecem relação de concessão. Embora não me conheça bem, confie em mim. Apesar de não me conhecer bem, confie em mim. Ainda que não me conheça bem, confie em mim. Conquanto que não me conheça bem, confie em mim. Comparativas estabelecem relação de comparação. Ele observa mais do que fala. Conformativas estabelecem relação de conformidade. Conforme afirmaram os meteorologistas, hoje choveria. Segundo afirmaram os meteorologistas, segundo dados do IBGE, conforme solicitado pelo gerente, enfim, vários exemplos. Condicionais estabelecem relação de condição. Comprarei o livro desde que encontre uma edição revisada. Comprarei um livro novo se você ficar comportado na escola. Comprarei um lanche no McDonald's se você tirar 10 na prova. Então, se todos esses conectivos, né, essa relação de condição. Se, salvo se, caso, contanto que, desde que, a menos que. Proporcionais. Relação de proporção. Quanto mais falava, mais se confundia. Quanto mais fazia, mais atrapalhava. Quanto mais controlava, mais era um empecilho. Temporais. Estabelecem relação de tempo. Assim que entrei, ele saiu. Quando entrei, ele saiu. Logo que entrei, ele saiu. Assim que entrei, ele saiu. Depois que entrei, ele saiu. Até que apenas mal que, né, tem uma ideia de quando. E as finais estabelecem relação de finalidade. Eles apresentaram a carteirinha a fim de obterem um desconto. Eles apresentaram a carteirinha para que obtivessem um desconto. Eles apresentaram a carteirinha com o fito de obter um desconto. Eu não passei, eu parei no slide da condicional, né? Mas enfim, se vocês quiserem tirar um print aí dessa telinha, como eu já expliquei. Identifique a circunstância expressa pela oração destacada, considerando a relação que ele estabelece com o restante do período. A. Homens e coisas vinham do descanso. O céu fazia economia de estrelas, apagando-as. À medida que. À medida que é o que? Proporção. Então, a A estabelece relação de proporção. B. Se um dia pudermos mudar, se um dia estabelece relação de quê? Se. Condição, né? Ó, condição. Se um dia pudermos mudar os genes, condição. Só que nessa frase ainda tem mais um elemento que estabelece função de adjunto adverbial em relação à oração principal, que seria para que, né? Se um dia e para que. Esse para que estabelece função de quê? Relação de finalidade, né? Para que, com o intuito de, né? C. A propaganda com pessoas normais foi tão bem aceita que virou assunto de conversa, de debates, de charges. Certo. Que virou, né? Foi tão bem que é relação de quê? Consequência, né? Então, consequência consecutiva. D. Como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano. Como tinha. Por causa de sua religião, entrava uma vez por ano.
né? Então, é uma relação de causa, relação de causa. Na D, esse como é relação de causa. Mas peraí, na D também tem outro elemento grifado. E sempre vira desde que se entendera. Desde que você pode pensar, é condição. Não, não se engane, não é condição. E sempre vira desde que, no momento em que se entendera, no momento da ideia de quê? Se eu substituir por no momento da ideia de quê? Se eu substituir, quando se entendera, é relação de tempo. Então, na D, esse como estabelece relação de causa e o desde que estabelece relação de tempo. E, trabalhe como se não precisasse do dinheiro, comparação. E o outro, como se ninguém observasse, também comparação. F, eu pinei de cabeça como me sucedia nas matérias. Conformativo, estabelece relação de conformidade, né? Conformidade. Eu poderia falar também, opinei de cabeça conforme me sucedia, segundo me sucedia, né? G, ainda que as siglas permaneçam as mesmas, concessão, né? Estabelece relação de concessão. Ela é concessiva, mas estabelece relação de concessão, né? Ainda que as siglas, embora as siglas permaneçam as mesmas, né? Enfim. Unifesp, Deus me livre das bobagens de Lamarck como tendência ao progresso, adaptações a partir do esforço dos animais. Porém, as conclusões não diferem muito das dele. Embora a mudança difira inteiramente, creio que descobri que presunção, a maneira simples pela qual as espécies se adaptam a várias finalidades. No contexto em que se insere o trecho sublinhado expressa a ideia de. Cadê o trecho sublinhado? Sublinhado. Tá no embora, né? Embora estabelece relação de concessão, meu povo. Concessão. Correlação verbal nas orações subordinadas. Vamos lá? Correlação verbal nas orações subordinadas. Para isso, eu trouxe também mais um quadrinho aqui. Se vocês quiserem tirar um print, ou se vocês falarem, a qualidade tá ruim, ou de repente, dá para ampliar mais? Nesses slides eu não consigo ampliar mais. Mas, se vocês acharem que não dá para enxergar direitinho, coloca aqui nos comentários que eu deixo disponível no link para vocês, tá bom? Beleza. Por que eu tô falando para vocês tirarem um print desse quadrinho? Porque eu vou explicar a correlação verbal nas orações subordinadas de uma forma diferente. Vamos lá. Oração principal, eu vou ter algo no meio e depois a oração subordinada à oração principal. Exemplo, eu vou ao cinema se você também for. Olha isso. Na oração principal, eu tenho o verbo no presente do indicativo vou, usado na linguagem coloquial. Eu vou ao cinema, aí eu vou ter uma outra oração subordinada, né, que vai se iniciar com a conjunção condicional se. Também podia ser salvo se, tá? Então, condicional, se ou salvo se. Aí, como é que vai ficar na subordinada? For. E aí também tem o fosse, né? Eu vou ao cinema se você também for. Irei, se eu inicio com o futuro do presente do indicativo irei, aí a minha oração subordinada vai ter o verbo irei como for, né? No futuro do subjuntivo. E aí, se eu iniciar com iria ao cinema, o futuro do pretérito do indicativo, iria, se você também fosse. Então, o fosse é imperfeito do subjuntivo. Eu vou ao cinema desde que. Então, percebe, agora a gente já mudou para o desde que. Poderia ser caso, desde que, contanto que, a menos que. O que importa é que a gente está visando aqui as conjunções condicionais. A gente viu as conjunções condicionais se, salvo que, ali nesses 3 primeiros exemplos, vou, for, irei, for, iria, fosse.
Agora com as conjunções condicionais, caso, contanto que, desde que, a menos que. Eu vou ao cinema desde que você também vá. Vou, vá, certo? Eu vou ao cinema desde que você vá. Irei ao cinema desde que você também vá. Irei, vá. Vou, vá. Irei, vá. Isso nas desde que, contanto que, caso que, a menos que. Iria ao cinema, iria, fosse, iria, fosse. Você vê que o iria e fosse, tanto no se, o salvo que, quanto no desde que, caso que, é a mesma coisa, né? Iria, fosse. Agora, desde que, salvo que, contanto que, caso, vou, vá, irei, vá. No se, salvo que, salvo se, né? Não é salvo que, salvo se, é vou, for, irei, for, iria, fosse. Certo. De acordo com esse quadrinho, a última partezinha ali, né, na oração principal, aí tem presente do indicativo vou, pretérito perfeito do indicativo fui, pretérito perfeito do indicativo ia. Ia mesmo? Futuro do presente do indicativo irei e futuro do pretérito do indicativo iria. Aí tem os correspondentes, né? Presente do subjuntivo vá, presente do subjuntivo vá, imperfeito do subjuntivo fosse, presente do subjuntivo vá, imperfeito do subjuntivo fosse. Então, se eu tenho vou, agora para as conjunções concessivas, né, de concessão, embora, ainda que, se bem que, com quanto e com as conjunções finais. Então, vou, vá, fui, vá, ia, fosse, irei, vá, iria, fosse, certo? Aqui no cantinho, né, embaixo da data que eu coloquei, tem indicativo, certeza, subjuntivo, possibilidade, dúvida. As conjunções finais ainda permitem, dependendo do contexto, correlacionar o pretérito perfeito do indicativo com o presente do subjuntivo. Então, pretérito se, fosse, presente que, vá, futuro, quando, se for. Um exercício para contextualizar. ESPM. Em sua coluna diária no jornal Folha de São Paulo, o escritor e ensaísta Carlos Heitor Cone comenta sobre o fato de a cidade do Rio de Janeiro possuir duas datas de aniversário, 20 de janeiro e 1º de março, e afirma: como carioca radical e livre, estão em moda os radicais livres. Gosto de comemorar as duas datas como se fossem uma só. E mais, houvera pretexto, mais comemoraria. Esse houvera, essa forma verbal destacada, acontece o quê? Traduz ideia de condição e equivale ao pretérito mais que perfeito composto tinha havido? Não, tinha havido não. B, traduz ideia de condição e equivale ao pretérito imperfeito do subjuntivo houvesse. Perfeitamente, essa é a correta, a B. Traduz ideia de condição e equivale ao pretérito imperfeito do subjuntivo houvesse. Houvera, houvesse.